Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória, meu amado, meu querido, meu santo. Oh, meu Deus, Tu és justo, Tu és reto, Tu és santo, Tu és preciso nas Tuas coisas. O Senhor é um Deus que conhece o coração de cada um de nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no seu Senhor a sua confiança, que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não me pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos, ofertas pelo pecado, não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Aleluia, Senhor. Como é belo o Salmo 40. Como é belo o Salmo 40, Senhor. Oh, meu amado Davi. Davi foi retirado, meu Deus, de um grupo de irmãos. Ele era pastor de ovelhas, o mais jovem dos irmãos, o mais pequenininho, o mais miúdo, Senhor, um rapazinho, meu amado. Mas já era uma pessoa que amava o Senhor. A história não conta o início da vida de Davi no sentido do porquê, da onde veio esse amor. Mas a gente sabe, meu amado, meu querido, que sempre houve um remanescente no povo de Israel. E esse remanescente, meu amado, pregava as leis, ensinava ao povo. Esse remanescente testemunhava das obras grandiosas e maravilhosas que o Senhor fez. Antes de Davi veio Abraão, veio Moisés, veio José, veio Jacó. Oh, amado, os patriotas, os patriarcas. E ali, Pai, de geração em geração, até chegar no rei Davi, meu amado, vieram os testemunhos das tuas mãos, do teu trabalho, da tua obra nessa terra, no meio daquele povo, Senhor. E eu acredito de todo o meu coração que a família de Davi, Pai, talvez eles iam nas sinagogas, talvez eles foram crescidos como nós, como crianças que somos crescidos na igreja. E eu acredito que Davi, meu Pai, quando nasceu, ele, mano a mano que crescia, ele ouvia falar do Senhor, ele ouvia falar das histórias, ele ouvia os testemunhos.
E eu acredito que o coração de Davi, pouco a pouco, foi se apegando a essa história, foi se apegando aos testemunhos, foi se apegando a tudo aquilo que eu via. E ele começou a ter fé, meu amado. Ele começou a ter fé, Pai amado. E ali ele começou a se apaixonar por Ti, cada vez mais que ele ouvia falar dos Teus atos, das Suas obras maravilhosas, de quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, de quando o Senhor tirou o povo do Egito, quando o Senhor lançou as pragas no povo do Egito, quando o Senhor fez milagres no deserto. Eu creio que Davi, ele foi ouvindo, meu amado, tanta coisa linda. E assim, meu amado, como uma noiva que vai ouvindo falar do seu herói, do seu amado, do seu príncipe, meu amado, começou a se admirar por Ti, e o coração de Davi se apegou a Ti de modo sobrenatural. E eu acredito, meu amado Deus e querido e precioso Pai, que mano a mano que o coração de Davi se afeicionava, se apaixonava, se aproximava de Ti, automaticamente o Senhor, meu querido, o Senhor se aproximava de Davi, o Senhor se enlaçava com Davi em um só. E ali Davi começou a experimentar o sobrenatural do Senhor. Sabe, meu amado, diz que o pai da fé, se eu não me engano, é Abraão. Sabe, meu Deus, oh amado, querido, santo, santo, santo. O Senhor foi trazendo no meio daquele povo do Antigo Testamento, Pai, os Teus testemunhos, os Teus milagres, as Tuas obras, ó meu Deus. Quantos tiveram consciência? O rei Ezequias, quando ele descobriu o Teu livro, né? O livro da lei escondido numas ruínas, ó meu Deus. Ele leu no meio de uma assembleia, Pai amado, todas as leis, ele leu os testemunhos. Ele se vestiu de pano de saco. Ele ficou profundamente chocado como que o povo, os seus reis antecedentes tinham tido cativério e maldade para com as coisas do Senhor. Senhor, no Velho Testamento, Pai, homens se apegaram a Ti. Homens te amaram, meu Deus. Homens realmente aprenderam a Te conhecer. Moisés se ofendia quando o povo blasfemava contra Ti. Até o ponto quando o povo disse que o povo chegou num ponto tão exaurido de ira, não me lembro se foi quando eles fizeram aquele cordeiro, aquele bezerro de ouro para adorar. E Moisés estava descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, e de repente conta a história que o Senhor irado falou que ia destruir a todos. Ali Moisés se coloca, intercede por eles e diz: não, Senhor, não destrua esse povo, eles são pecadores, puna-os, mas não os destrua. Porque se o Senhor os destruir, os outros povos vão ver esse Deus desse povo. Os tirou do Egito, fez todas essas proezas, mas esse povo é tão difícil que nem o Deus deles conseguiu suportá-los e fracassou, então teve que destruí-los. Não faça isso por amor a Ti, ó Senhor. Dê uma chance. Oh, meu amado, meu querido, como que se apegaram a Ti, Pai amado, aqueles patriotas, ó Deus. Como que se apegaram a Ti, Pai. Jacó, Pai, era cheio de problema, de defeito, mas Jacó também se apegou a Ti. E Jacó teve o seu nome mudado, se eu não me engano, para Israel. E dele vieram as 12 tribos. E ali no final da sua vida ele profetizou sobre o futuro das 12 tribos. Oh, meu amado, meu querido, mas voltando a Davi, quanto mais se apegava a Ti no decorrer do seu crescimento, da sua vida, mas o Senhor se apegou a ele, e Davi começou a viver um testemunho vivo, Senhor. Davi protegia as suas ovelhas, ele conseguiu, se eu não me engano, matar um leão ou um urso pela fé, até que veio o gigante Golias. E o gigante Golias, quando viu ele, sem armadura, com aquelas 3 pedrinhas na mão, 3 ou 5, não me lembro, ele riu, caçoou e falou: eu sou o quê? Um animal, uma besta, para que você me mate com uma pedra? E ali Davi responde: eu não vou na minha força, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, ali para honrar o amor que Davi tinha para contigo, ó meu Deus. A paixão, o zelo, o ciúme do Deus Todo-Poderoso, do meu Deus Todo-Poderoso, que está afrontando. Quem está afrontando? Meu Deus Todo-Poderoso. E ali o Senhor, com certeza, meu Deus, quando Davi viveu nessa terra, cada vez que ele vencia uma batalha, cada vez que ele caminhava diante dos seus inimigos, cada vez que alguém o afrontava, no nome do Deus Todo-Poderoso afrontando,
ele se levantava irado, ele se levantava com muito zelo, um zelo, uma fúria de zelo consumidor. E ele se batia de frente como um namorado, né? Quase que ciumento, que se levanta com toda a fúria para defender a sua amada. Assim Davi era zeloso para contigo. Sabe, meu Deus, naquele tempo o Espírito Santo ele não habitava no meio dos homens. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo subiu ao céu sobre as nuvens, ele disse antes de subir: eu vou para preparar-lhes morada, mas não vos deixarei só, vai vir um outro em meu lugar. E ali Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e vem o Pentecostes, e as pessoas são batizadas, e ali nasce a igreja. Oh, meu amado, meu querido, mas uma coisa que eu tenho observado é que o Senhor sempre cuidou dos seus. Quando o Espírito Santo não habitava no meio dos homens, no coração dos homens, de algum modo o Senhor sempre instruía o teu povo, de algum modo eles te amavam, de algum modo eles conseguiam entender os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, porque eles ali entendiam o quanto o Senhor era maravilhoso, poderoso, cheio de honra, de glória. Deus, eu não posso entrar nesse segredo, nesse mistério profundo, Pai. Mas o Senhor tem um propósito em todos os tempos. No tempo do Velho Testamento, no tempo da lei, o Senhor teve um modo de se manifestar. O Senhor se manifestava no meio do povo. O Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, caminhava no meio do povo, ali na Arca da Aliança. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, nas tábuas. O Senhor caminhava no meio do povo através dos teus servos. Oh, meu Deus, o Senhor executou milagres e maravilhas, prodígios e proezas aqui nessa terra, Pai. Depois, quando veio Jesus, o Senhor em pessoa caminhou nessa terra no meio dos gentios, no meio do povo em geral. Jesus, ele veio no meio de Israel e ali ele caminhava no meio de todos que estavam ali. E ele pregava, ele curava. Ele foi o Deus visto em pessoa, o Jesus Cristo, ser humano nessa terra. Depois ele subiu e veio o teu Santo Espírito. E hoje a gente se encontra aqui, meu Deus. Hoje a gente se encontra debaixo da porta da graça na nossa vida, sobre as nossas cabeças. Hoje ainda todo aquele que se arrepender do mais profundo de seu coração e clamar desesperadamente: Deus, entra na minha vida, cuida de mim. O Senhor vem com tanto amor e o Senhor salva. E o Senhor tem salvado, meu Deus, o Senhor tem salvado, Pai. Desde que a igreja nasceu, o Senhor tem salvado. Mas desde que o homem pisou nessa terra, tem tido guerras, tem tido fome, tem tido crises, tem tido peste, tem tido escravidão, tem tido um ciclo constante e contínuo de sofrência nessa terra, de sofrimento. Oh, meu amado, meu querido, e não vai ser diferente agora no futuro próximo que nos aguarda. Não vai ser diferente. A tua igreja, a tua santa igreja está para deixar essa terra a qualquer momento. Oh, meu amado, a gente tem se preparado. A gente tem depositado a nossa fé no teu altar. A gente tem buscado no Senhor uma vida de santidade, uma vida de consciência. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Mas o Senhor está para tirar a igreja dessa terra e a porta da graça vai ser fechada. Antes tinha a porta da lei. A lei, ela veio para mostrar ao homem que ele era pecador. Era a lei que convencia o homem do pecado. Era a lei que fazia com que as pessoas entendessem que elas estavam erradas. Mas uma vez que a lei se fechou, veio a graça. E a graça tem caminhado nessa terra praticamente há 2015 anos. Mas agora essa porta se fechará. Pela graça, a gente põe o coração arrependido no teu altar, a gente pede perdão. E o Senhor perdoa. O Senhor lava os pecados com o sangue de Jesus. E depois, meu amado, e depois da igreja subir aos céus, o que vai acontecer, Senhor? Oh, meu amado, eu ouvi uma pregação ontem, meus irmãos, falando que depois que a igreja for arrebatada, não vai ter mais esperança para quem ficar para trás. Quem ficar para trás não vai se convencer mais do pecado, não vai se convencer mais da salvação. Se a gente viveu aqui com Deus nessa terra, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo que nos convencia do pecado, a gente não conseguiu entender
Porque depois que o Espírito Santo for retirado, a gente não vai aceitar. Mas, Senhor, eu vejo que a Tua palavra, ela fala tanta coisa sobre aqueles que vão ficar. A Tua palavra fala daqueles que vão vir da grande tribulação. Não está escrito na Bíblia daqueles que vieram das grandes tribulações. Porque sim, meu amado, desde que o mundo é mundo, tem grande tribulação no meio do Teu povo. Um grande exemplo desse foi a Inquisição da Igreja Católica, que massacrou milhares e milhares de cristãos, julgou-os na arena, os leões os devoraram vivos, fez deles lâmpadas ali no Coliseu. Diz que quando ficava de noite, eles pegavam os cristãos, os espetavam com lanças, enchiam de óleo e jogavam fogo. Sim, meu amado, dizer que isso não foi uma grande tribulação no meio da igreja é dizer que é mentira, o Senhor é mentiroso. E eles são os mártires, os santos que vieram da grande tribulação do tempo deles, sim, meu Senhor. Mas a Tua palavra diz que depois que o anticristo vier, ele vai obrigar a todos, pequenos e grandes, a colocar a marca, o número, o seu nome na mão direita ou na testa. E quem não aceitar vai ser perseguido. A Tua palavra diz que o anticristo ele vai guerrear contra os santos e vai vencê-los. Deus, ele vai matar, Senhor, muita gente nessa terra, Pai. E uma prova disso, Senhor, é o que a gente já tem visto por aí, a FEMA e todas as providências que ela tem feito, os caixões. Eu já ouvi foto na internet até de que nos Estados Unidos tem uma reserva de guilhotina. E a Tua palavra diz, Senhor, que pessoas vão ser decapitadas porque não aceitaram colocar a marca da besta. Eu não acredito que vão ser só judeus, ó meu Deus, que vão ser salvos na grande tribulação. Senhor, nós temos pessoas tão amadas, tão queridas, parentes tão próximos, todos nós, Senhor, eu tenho certeza que não tem um irmão aqui comigo nesse momento que tenha um parente sequer que não seja perdido. Quantos de nós temos as nossas mães ou os nossos pais, irmãos, filhos, maridos e mulheres, esposas? Quantos de nós aqui temos um avô ou uma avó, um tio ou uma tia, um primo, um amigo, pessoas tão próximas de nós? Quantos aqui convivem, moram na casa de um avô ou de uma avó, ou ainda moram com sua mãe ou com seu pai, ou moram com um irmão, ou tem irmãos que são casados e têm uma vida completamente longe do Senhor, mas tem uma vida de família tão unida, são pessoas pro bem, Senhor, são pessoas que são boas, pessoas que têm ouvido falar o testemunho, porque o cristão verdadeiro, ele dá frutos, ele fala do Senhor, ele fala que o Senhor está voltando. Senhor, não tem como a gente ficar calado e esconder para nós mesmos os nossos tesouros, mas a gente tem exalado o perfume do Senhor Espírito Santo na terra. E sabe, meu Deus, eu sou de acordo que quando a igreja for retirada dessa terra, o Espírito Santo, como ele é nesse momento, como ele está nesse momento, ele vai subir também. Porque a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. E quando lá diz que o anticristo ainda não se manifestou porque existe aquele que o detém. A gente vê no masculino na Bíblia escrito aquele que o detém. E dá-se a entender que esse que detém o anticristo de se manifestar fisicamente nessa terra realmente seja o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não habita no corpo de um animal. O Espírito Santo, ele simplesmente não está na atmosfera a vagar para um lado e para o outro. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro do coração dos homens e das mulheres santas do Senhor, da tua noiva. Sabe, meu Deus? E o Espírito Santo, ele habita no coração das 10 virgens. A palavra diz que as 10 virgens tinham óleo. As 10 virgens tinham óleo. Porém, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E ali as virgens prudentes falaram, vai e busque mais.
compre mais azeite. E o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Então, meu amado, dá-se a entender claramente que existe um grupo de crentes que tem o nome escrito no livro da vida, sim, meu amado. Todos eles têm o Espírito Santo. A tua palavra diz dos cães. A tua palavra diz daqueles pastores que são os lobos no meio das ovelhas. E eles não têm o Espírito de Deus, mas eles operam pelo espírito do engano. A tua palavra diz que o espírito do anticristo, do homem do pecado, sempre operou. Ele já está em operação desde a época dos apóstolos, que isso foi afirmado. Existem pastores que têm o espírito do anticristo, influenciando a vida deles, influenciando as coisas deles. O próprio Satanás tentou fazer de Jesus um dos seus maiores seguidores, quando ele disse a Jesus no deserto: proste-se diante de mim e eu te darei todos os reinos desta terra. Oh, meu querido, e quando o Senhor levar embora, Pai, as virgens prudentes, o Senhor vai levá-las para as bodas do Cordeiro, Senhor. E as portas daquela graça, daquela situação vão ser fechadas. Diz que mais tarde as demais virgens vão vir e falar: o Senhor Jesus, Jesus, deixe-me entrar. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe, meu Deus, e a tua palavra diz de uma grande multidão que vai ser salva na grande tribulação. Eu penso com o meu coração na tua justiça, Pai, que hoje a gente tem um grupo de crentes que são pessoas que de algum modo têm um coração mais inclinado para esse mundo. Elas te amam, elas realmente tiveram um encontro profundo e verdadeiro com o Senhor, elas se arrependeram, elas receberam o Senhor como Senhor e Salvador, e provavelmente o Espírito Santo entrou no coração delas. Mas de algum modo, no decorrer da vida, elas não buscaram o azeite, nem nos momentos que o Senhor a chamou. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E de algum modo, Pai, que isso é mistério, meu Deus. Quem sou eu para dizer que é assim ou é assado, todas essas coisas? Mas de algum modo, muitos vão ficar. A Bíblia diz: um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado, um será deixado. Dois estarão no leito, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Eu penso, meu amado, na minha ignorância, sim, Pai, que para ser noiva de Cristo, para estar na categoria de noiva de Cristo, ela tem que estar dentro da parte da dispensação da graça. E aquele que não subir no arrebatamento vai morrer perseguido pelo anticristo e vai subir e vai se incluir naquela multidão vestida de branco. Muitos familiares, muitos amigos, muitas pessoas que não são crentes, que não aceitaram o próprio, elas vão se convencer no desespero, quando eles se sentirem ali sozinhos. Eu não tenho mais o meu filho, eu não tenho minha mulher, eu não tenho minha mãe. Eles sempre disseram: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu vou embora, eu estou para ir embora dessa terra. E eu nunca acreditei. E realmente aconteceu. E eu não tenho mais a minha mãe aqui comigo. Ou talvez aquela filha vai dizer, né? Eu não tenho mais a minha mãe que todo dia estava com a Bíblia aqui comigo. Quando ela falava de Jesus, eu não levava a sério. Eu tinha mais vontade de viver a minha vida do que viver isso que a minha mãe vivia. E ela foi embora de verdade. Ela não está em nenhum lugar, a não ser lá no céu, porque ela já estava dizendo que isso ia acontecer. Sabe, meu Deus? E assim como o Senhor se manifestou a Davi, quando Davi nasceu, ele ouviu a tua palavra nas sinagogas. Ele cresceu, ele se apaixonou por ti. Eu acredito que na grande tribulação, muitos, de algum modo, vão ter uma revelação no coração deles, de que o Senhor é Deus. A tua palavra diz que quando as duas testemunhas vierem pregar nessa terra, está lá no livro de Apocalipse, eu acabei de ler,
Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo, aleluia, no capítulo... Oh, Jesus, no capítulo 11. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Está falando aqui sobre as duas testemunhas no capítulo 11. Está falando aqui quando o Senhor disse, deram-me um caniço a João, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, aleluia, Jesus. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Isso aqui, meu Deus, está falando da grande tribulação. Aqui está falando do tempo que as duas testemunhas vão vir. O Senhor vira para João na visão do livro de Apocalipse e diz para ele, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça. Não meça. A graça ali nesse momento do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, ela existe. O amor, a misericórdia. Pois ele foi dado aos gentios. E aqui tem o rodapé da Bíblia que diz, isto é, os que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Aqui tem tempo determinado. Oh, meus irmãos, 42 meses, se eu não me engano, pelas contas. 42 meses é 3 anos e meio. 12, 24, mais 12, 36, mais 6, 42, meus irmãos. Durante 3 anos e meio, os gentios vão pisar a cidade santa. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Tem quem diz que é Enoque, tem quem diz que vai ser Elias, tem quem diz que vai ser João. Porque no capítulo anterior, capítulo 10 de Apocalipse, versículo 11, é quando um anjo manda João engolir um livrinho que era doce na boca e amargo no estômago. Fala para ele não falar a respeito das coisas que estavam nesse livro. E lá no versículo 11 diz, e então me foi dito a João, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. João já era muito velho, ele já estava no final do seu ministério, estava na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. E ali lhe foi dado que é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. Então tem quem tá vislumbrando a ideia que uma das 2 testemunhas poderia ser o próprio apóstolo João. Tem uma hora que Jesus disse, se eu não quiser que ele morra, quando os apóstolos questionavam de como iriam morrer, e Jesus começa a falar da morte dos apóstolos, e ali chega João, não fala nada, e ali Jesus diz, se eu quiser que ele volte, ou se eu quiser que ele não morra, tem alguma coisa assim. Mas de qualquer modo não me interessa, meu Deus, meu povo, quem vai ser as 2 testemunhas, mas olha aqui.
Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Dentro do altar e dentro do templo, nessa cidade santa, eu não sei se vai ser o templo reconstruído pelos judeus, porque a Bíblia diz que o anticristo vai fazer um acordo de paz com os judeus, que eles vão construir o templo, e na metade da semana esse acordo vai ser quebrado, porque o anticristo vai querer ser adorado pelos judeus. Então, se a gente coliga os fatos aqui, já dá a entender que durante os 3 primeiros anos e meio, aquele templo vai ser um lugar onde Deus vai estar no meio do povo. Porque aqui Deus fala: vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, porque provavelmente ali vai ter gente adorando, vai ter gente ouvindo, vai ter gente participando da fé. Talvez ali, na grande tribulação, vai ser o único lugar na terra onde o Deus de Israel poderá ser adorado. O Dr. David Howard acabou de ter uma visão, e ele disse que ele estava indo para Israel. Ontem eu vi esse vídeo, eu não lembro se eu vi tudo. Eu tenho tanta coisa para fazer, meus irmãos, eu tenho tanta coisa para pensar que, infelizmente, tem hora que eu me perco um pouco. E eu tô zelando muito. Eu tô zelando muito realmente para fazer esse trabalho de oração. Deus o sabe o quanto eu tô zelando por isso. E o Dr. David Howard disse que ele teve essa visão, que ele tinha visto o arrebatamento acontecer, ele tinha ficado para trás, e de repente muitas pessoas vieram até ele porque queriam ouvir falar de Deus, de Jesus, do Evangelho, e do nada apareceram pessoas ruins, essas pessoas que já estão na terra ruins, e impediram ele, disseram: você não pode falar de Jesus, você não pode nem cumprimentar as pessoas. E ele conta todo o tempo na visão. E então eu decidi, eu estava indo para Jerusalém. E ele chegou a ser levado numa salinha e eles ameaçaram ele. Diz que teve uma discussão muito forte com aquelas pessoas ruins. E ele sempre estava indo rumo a Jerusalém, para Israel. E olha aqui o que a Bíblia fala. Quando Deus fala para João na visão: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eu vou fazer aqui agora na minha calculadora, vocês me dão licença. Quanto são 1260 dividido por 12? Não consegui entender isso não. Vocês me perdoem. 1260 dias, eu teria que dividir talvez por 360. 1260 dividido por 365, que é o 3.4, é 1260. 1260 dias dividido por 365, que são os dias do ano, deu 3.4. Então, a gente arredondando as contas, meus irmãos, elas vão profetizar por 3 anos e meio. Eu não sou teóloga, meus irmãos. Eu não sou teóloga. Vocês me perdoem o meu modo ignorante de falar a Bíblia. Mas aquilo que eu falo com o que Deus me dá. Aquilo que Deus me dá. Eu tô assim emocionada porque ontem eu ouvi essa pregação de um pastor dizendo que depois do arrebatamento não vai ter mais salvação. Que quem ficar vai ficar e basta, que todo mundo vai pro inferno, meus irmãos. E eu tenho pessoas que eu amo tanto que infelizmente elas não querem ouvir a palavra de Deus agora. Tem anos, meus irmãos, tem anos e anos que eu tenho intercedido por pessoas que eu tanto amo,
Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe as minhas batalhas nessa casa, desde o Brasil. Eu tenho dois frutos em cima de tudo isso. Não vou dizer que é tudo 100% mérito meu, mas o meu pai e a minha irmã, minha única irmã, hoje eles têm Jesus. E eu tô tão feliz porque eu não preciso me preocupar em desespero porque eles vão sofrer. Sabe como é lindo ter essa certeza, que alívio, que alegria. Mas infelizmente ainda tem a minha mãe, a pessoa que sofreu tanto por mim a vida inteira, batalhou tanto, meus irmãos. Vocês é minha mãe, mas vocês não têm ideia do quanto que essa mulher sofreu para me crescer. Quanta humilhação ela recebeu para trazer o dinheirinho para dentro de casa, para me alimentar. Mas não vale a pena que eu case eu entrar nesse detalhe, o meu foco é outro. E ela tá com a vida muito errada. Para subir no arrebatamento, Deus já me mostrou em sonho que ela não vai subir. Não sei se esse sonho vai acontecer nesse ponto, mas seja como for. A gente estava subindo uma montanha muito branca. A gente só via aquela montanha. Eu não via verde, eu não via árvore, eu não via nada. No sonho eu via só aquela montanha gigante, muito branca, mas era uma montanha toda de pedrinha branca, tipo pedregulho. Mas era um branco que ardia nos olhos. E era um céu muito azul. E tinha muita gente subindo aquela montanha. Ninguém tinha nada, uma bolsa, uma mochila, uma mala. Era só a roupa do corpo, do jeito que estava. E se eu olhava para a direita e para a esquerda, eu via todo mundo subindo. E as pessoas estavam empenhadas, concentradas em subir aquela montanha, naquele sonho. E eu estava ali. Naquele sonho eu estava de mão dada com a minha mãe. A última pessoa que ficou do meu núcleo familiar. Meu pai, minha mãe, minha irmã, somos 4. Ela é a última. Pela qual Deus sabe o quanto eu tenho chorado. E eu estava de mão dada e ela estava subindo comigo. Quando chegou na metade da montanha, eu tinha certeza que era metade da montanha. Não sei porquê, não sei contar porquê. Eu sei que era metade da montanha. Todo mundo subindo calado. Quando você está concentrado, né, fazendo alguma coisa, todo mundo subindo calado. Quando chegou na metade da montanha, Jesus chegou e pegou e estendeu a mão para mim. Na metade da montanha, eu já podia contemplar o cume daquela montanha. A gente estava subindo, era tão íngreme, era tão pesada que a gente não olhava para cima, a gente olhava para o chão e subia, tipo apoiando até no joelho, né, para segurar a onda, para subir até o final. E eu puxando a minha mãe comigo no sonho. Jesus chegou, e eu sei que era Jesus porque ele estava vestido com uma túnica branca, o cabelo era grande, ele tinha uma barba, um olhar muito doce. E ele estende a mão para mim. Aí eu paro porque eu vi o pé dele, que eu tava com a cabeça para baixo, fazendo força para subir, esforçando. Aí eu levantei a cabeça, eu vi que ele tava olhando para mim com um sorriso. Mas não era um sorriso alegre, era um sorriso simpático, um sorriso, vem que eu te ajudo. Aí no sonho eu, mãe, é Jesus, mãe, olha aqui. Aí a minha mãe não conseguia olhar para ele. Porque minha mãe estava constrangida. A minha mãe, naquele sonho, a minha mãe, ela estava com senso de culpa. Ela entendeu que ela não era digna de subir aquela montanha. E como ela estava, a gente parou. Aí ela se colocou apoiada no chão com o joelho, sempre com a cabeça baixa, sempre calada e com a cabeça baixa. E eu muito alegre, eu não percebi nada, eu estava só vendo que tinha Jesus que estava me dando a mão e finalmente alguém ia me ajudar a terminar de subir aquela subida que era muito íngreme. E eu estava entusiasmada com aquilo. E eu não sabia falar mais nada, só mãe, é Jesus, vambora. E ela não saía do lugar, ficou igual uma pedra, sempre com a mão dada ainda a minha. E tinha de um lado ela com a mão dada comigo e do outro lado Jesus que estendia a mão para mim e eu toda alegre estendendo a mão para Jesus. Aí
quando eu vi que ela não levantava, eu comecei a puxar ela. Mãe, mas você não tá entendendo. Vambora, tem Jesus aqui, a gente vai terminar de subir com ele. Ele vai nos ajudar a terminar de subir a montanha. Ali ele olhava com aquele olhar para ela muito sereno, um olhar de quem diz, né? Não vai ser assim, não é desse jeito. E ela com a cabeça baixa, entendendo que ela não era digna de fazer aquela caminhada. E eu muito alegre, que não entendia o que estava acontecendo, porque eu sei que eu estava subindo, de qualquer modo eu estava subindo aquela montanha. Ali ele estende a mão para mim. Aí eu insisto. A minha mãe, ela não falou uma palavra, meus irmãos. Ela só balançou a cabeça em sentido de não podia ir. Ela só balançava a cabeça como quem dizia, eu não posso subir mais. Daqui eu não posso passar com você. A gente vai se separar. Ela não dizia, mas no sonho era isso que eu entendia. E Jesus olhava para ela com um olho de tanta misericórdia. Tanta misericórdia. Mas mesmo assim, a situação era aquela. E eu tinha que dar a mão para Jesus por continuar subindo com ele. Quando eu entendo, meus irmãos, no sonho, que a minha mãe não podia subir, literalmente a minha mãe não podia subir, que só eu subiria, eu e Jesus, eu entrei em desespero. No sonho eu falava, não, Jesus, é minha mãe. É minha mãe. Por que ela não pode subir? O Senhor é todo poderoso, misericordioso, ajuda. Mas a situação ali não podia. Depois eu acordei, porque eu já ali no sonho eu entendi que eu então dei a mão para Jesus. Porém no sonho eu não vi como terminou. Eu sei que ela ficaria para trás, era uma coisa de decisão, no meio daquela montanha branca, e eu subiria. Ao mesmo tempo eu via tanta gente subindo, como eu estava. Acabou o sonho, meus irmãos. Sabe? De repente você escuta uma pregação de um pastor que diz: quem não subir no arrebatamento não tem chance, não vai ter salvação. A porta da graça se fechou. Não vai ter salvação para quem é ímpio na grande tribulação. A Bíblia diz que ninguém vai se arrepender, porque o Espírito Santo não está na terra. Então não tem jeito. Eu conversei com outro pastor ontem à noite, um homem de Deus, pastor Sebastião Aragão. E ele disse, não, minha irmã, não é assim não. Vai ter chance, vai ter jeito. Me recomendou a ouvir alguns estudos que ele fez, que eu ainda não tive tempo para ouvir, mas eu vou fazer isso no mais breve possível. E agora de manhã eu levantei com isso na cabeça e eu tô lendo, eu cheguei aqui, as duas testemunhas. E aqui eu paro agora e me emociono, porque diz, darei, exclua porém o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. É claro que eu sei que não vai ter condição de toda a terra gentílica pisar em Israel durante 42 meses, mas significa que ali vai ter gente que não é judia pisando a terra santa. Porém a Bíblia diz que as duas testemunhas, o evangelho vai ser girado através da televisão, porque diz que toda a terra vai ver quando elas vão ser mortas. Eu vou continuar a ler. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, que representa o pecado, meu Deus. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Esse Senhor aqui é escrito com S maiúsculo. Se alguém quiser causar-lhes danos, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho na metade dos 3 anos e meio,
A besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor Jesus Cristo. É Jerusalém. Durante 3 dias e meio, sempre 3,5, 3,5, 3,5. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Como faz gente de todos os povos, tribos, nações e línguas contemplar um cadáver se não tem como a terra inteira estar ali em Jerusalém? Vai ser através da televisão, da internet. Os habitantes da terra se alegrarão, mas aqui não diz todos os habitantes da terra, aqui diz os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, como o Natal de Satanás, né? Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A Bíblia diz que quando uma pessoa não quer aceitar a palavra de Deus verdadeira como ela é, então ele dá comichão nos ouvidos, né? Então muita gente vai ter comichão nos ouvidos quando as 2 testemunhas estiverem pregando. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Como vão ver? Não só lá diretamente, mas em todo o mundo, meus irmãos. E então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. O número 7 é o número da perfeição. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E aqui diz, meus amados, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Oh, meu querido. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. E aqui houve salvação, meus irmãos. Aqui não está falando que é só quem era judeu que ficou aterrorizado, deu glória a Deus e foi salvo. Está falando de sobreviventes. Fala no início do capítulo, por que no início desse capítulo fala para João medir o templo, o altar, mas a parte de fora, o pátio, não ser medida? Por que diz que vai vir uma multidão incontável de vestidos de branco com uma palma na mão que vieram da grande tribulação? Depois vem a 7ª trombeta. Chega alguns lugares aqui, depois desse período, que diz que não vai ter mais como, né? As pessoas, depois desses 3 anos e meio. Olha aqui, tem uma parte aqui no capítulo 12. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Aqui fala, meus amados, meus queridos, da 7ª trombeta. Aqui fala da mulher e do dragão. Aqui fala ao mesmo tempo, talvez, de toda a existência humana, mas aqui vai dizer que a mulher, ela deu à luz a um filho que subiu para os céus. Depois diz que essa mulher, ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali se sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora e ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganará, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então houve uma forte voz do céu que dizia:
agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os arrebatados, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa mulher, veja, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um menino. A Bíblia fala aqui que os últimos tempos seriam como dores de parto. E o arrebatamento, ele vai ser uma coisa feita com muita violência. Normalmente, quando uma mulher ganha neném, existe violência, existe dor, existe contração. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. O deserto significa lugar de sofrimento, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, durante 3 anos e meio, meus amados. A igreja, ela não está sendo sustentada na terra durante 3 anos e meio. A igreja, atualmente, ela está vivendo na terra há 2015 anos. Então aqui nós não estamos vendo aqui falar da Maria que ganhou Jesus e fugiu para o deserto, para quando veio aquele imperador lá para matar os primogênitos. Não. Aqui está falando da igreja. Está falando que a igreja, ela partoriu, né? E depois parte dela, aquela mulher, aquela igreja, as virgens que ficaram, provavelmente, aqui é uma coisa que eu já estudei uma vez e eu estou falando de novo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar água da sua boca como um rio para alcançar a mulher. Normalmente a água na Bíblia fala de povos, línguas e nações. Eu acredito, porque quando diz que a besta vai surgir de muitas águas, ela vai surgir do meio de povos, nações e línguas. Então aqui ela fez jorrar água para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Quer dizer, um combate mesmo. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E aqui continua, mais avante vai falar da marca da besta, aqui vai falar daqueles que foram mortos porque não aceitaram a marca da besta. Aqui fala da colheita da terra, e aqui eu ficaria o dia inteiro, meus irmãos. Mas é isso, sabe, meus queridos, mais uma vez, vocês me perdoem a minha ignorância bíblica, porque aquilo que eu coloco aqui é aquilo que eu oro diante de Deus. Eu coloco a situação. Pelo que eu ouvi ontem, eu fiquei muito abalada, não vou mentir para vocês, porque é um pastor que ele vai ser arrebatado, é um homem muito de Deus, ele é de Deus demais. Foi através dele que eu comecei a ouvir as mensagens do arrebatamento. Mas a Bíblia diz que tudo que a gente ouve, a gente tem que pôr na balança. Aquilo que é bom a gente colhe, aquilo que a gente não acredita, não confirma, não bate com tudo que está na Bíblia, a gente põe de lado. A realidade é que eu tenho aprendido uma coisa, meus irmãos, que a Bíblia, ela é muito profunda. Ela é muito profunda, ela revela tudo, só que ela é muito misteriosa também, porque é o Espírito Santo quem nos dá entendimento. Às vezes a gente fica muito emocionado, muito entusiasmado e acaba interpretando errado certas coisas. E a gente tem que ir pela fé, a fé em ouvir a palavra de Deus. Jesus, uma vez, eu tive uma espécie de visão com Jesus. Eu estava orando, só para fechar o vídeo, eu estava orando, intercedendo por pessoas que eu não conheço. Orando, intercedendo pelos nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. E eu chorava, eu sofria. Mas de algum modo ali, depois que eu terminei a oração, eu falei, poxa vida, não que eu falei, eu pensei como Abacuque. Se vocês já leram um livro de Abacuque, Abacuque, ele questiona muito o porquê do sofrimento, porquê de toda a perseguição, porquê que os ímpios prosperam.
e etc. E eu fiz mais ou menos como Abacuque. Foi uma coisa muito inconsciente, foi muito do meu inconsciente ali naquele momento. Foi quase que um pensamento espontâneo, veio sozinho, fez sem que eu fizesse força. Tudo. Foi tudo muito rápido. Eu terminei de orar e ali eu fiquei como que pensando. Eu falei, poxa vida, eu tô sofrendo tanto, eu tô chorando tanto pelos meus amados irmãos, crentes que eu não conheço ao redor do mundo. Enquanto isso, a minha família está tão perdida. Deus, Ele salva pessoas no mundo inteiro, mas a minha família ainda está para trás. Na mesma hora, meus irmãos, porque eu orei sentada na minha mesa da cozinha. Primeiro eu li a Bíblia, depois eu orei, depois eu levantei, porque eu tinha terminado. Me apoiei na porta da cozinha, que é de vidro, e dá uma vista para fora. Eu fiquei olhando para uma montanha que tem de frente à casa minha. E ali veio aquele pensamento espontâneo. Ao mesmo tempo que eu terminei de pensar, eu olhei para o lado, é como se tivesse Jesus Cristo sentado na mesa. E foi uma visão. Jesus sentou ali, estava olhando, eu pensando, de repente ele bateu a mão na mesa, mas não com violência. Ele fez aquela coisa, né? Ele apoiou a mão na mesa, como quem batendo a mão na mesa. E ele disse, eu tô aqui. Você tem que contar comigo. Eu não estou deixando de fazer o trabalho. Como se ele estivesse dizendo, eu vou cuidar da sua família. Sabe, meus irmãos, aquilo me fez chorar muito. Porque eu não consegui entender ainda. Eu fiquei meio perdida. Foi tudo tão rápido que... Mas eu vi aquela coisa, Jesus ali, sentado como uma pessoa que está numa reunião e está deixando o seu parecer, está deixando a sua palavra. A palavra forte, a palavra de compromisso, a palavra de empenho. São testemunhos que eu vivo na minha vida. E eu tenho esperança, porque depois eu lembrei, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu falo isso para mim hoje, porque tudo está acontecendo comigo desde ontem, mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, se vocês começam a analisar bem, vocês também têm pessoas que vocês amam tanto, que está ficando para trás nesses dias. Então, meu querido, minha querida, que a gente não desista, que a gente continue orando nesse mês de março, que a gente continue orando nesse mês de março, meu irmão, minha irmã. Vocês continuem orando comigo, vocês continuem orando nas suas orações, nos seus propósitos pessoais. Continuemos clamando pela vida dos nossos parentes, porque a Bíblia diz que existe uma taça cheia da oração dos santos. E eu creio que Deus, Ele não desperdiça uma só lágrima sincera caída dos nossos olhos. É tudo semente, meus irmãos, é tudo semente. Que a gente continue testemunhando para os nossos amados, que a gente continue acreditando que existe um Deus que cuida. E não é por conta nossa, não é pela nossa força que tudo isso vai ser feito, mas é pela graça, pela misericórdia de um Deus que sabe como fazer todas as coisas. Que a gente não fique entrando em depressão, em desespero, em angústia por certas mensagens que a gente escuta, mas quando a gente escuta certas mensagens, que a gente peça a Deus sabedoria para nos trazer entendimento bíblico, porque aquilo não me convenceu e ainda não me convence, eu não quero aceitar que seja assim. Seria muito triste caso fosse, se depois do arrebatamento só judeu fosse salvo. Belo para o judeu, maravilhoso para eles, mas e as pessoas que a gente ama, que vão ficar aqui desesperadas? Vocês têm ideia da dor que vai ser quando um marido chegar na sua casa e não ver a sua esposa e os seus filhos? Ou quando um filho que está acostumado a ver a sua mãezinha, que todo dia cozinha, lava, ama, palavras de amor, e está sempre com a sua Bíblia no lado, indo para a igreja, fazendo essa vida de cristã, né? E sempre que está ali, ô filho, de repente não está mais. E aquela pessoa vai no Instituto Médico Legal, vai nas polícias, nas cadeias, nos hospitais, nos necrotérios, vai para tudo quanto é lado, vai ligar a televisão, gente está sumiu no mundo inteiro. Aí aquela ficha cai. Uau, era verdade, eu não acreditei. Vocês têm ideia do desespero que essa pessoa vai cair? O desespero, meus irmãos. Talvez essa pessoa pensaria que era melhor que ela tivesse morrido, eu tivesse visto o funeral da minha mãe, do que ver esse caso acontecer. A ficha vai cair porque o testemunho foi dado. E quem sabe naquele momento vai desencadear naquela pessoa um processo chamado arrependimento. Porque ela vai entender que ela ficou para trás e agora ela vai ter que tomar uma decisão.
A minha mãe disse que depois do arrebatamento viria um homem chamado Anticristo. E ele iria obrigar a gente a colocar o seu nome, a sua marca, ou na minha mão direita ou na minha testa, na minha fronte. E se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Agora se eu não fizer, eu vou ser degolado. Agora eu vou ter que fazer uma escolha rápida, agora. Ou eu vou deixar com que eu morra degolado e vou para o céu, porque ela também dizia que ali vai ter uma grande multidão com palma na mão, vestida de branco. Ou eu vou aceitar a marca da besta, vou viver um tempo de paz nessa terra e depois eu vou para o inferno. Sabe, meus irmãos? Provavelmente naquele primeiro momento a Bíblia ainda vai estar ali à disposição. Provavelmente, talvez o YouTube ainda vai estar à disposição por algum tempo. Eu não acredito que na mesma hora vai ser retirado do ar. Quem sabe ainda vai ter alguns poucos dias de tolerância de vídeos no YouTube. Quem sabe o material dos computadores ainda vai estar lá ligado, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns arquivos no meu computador. Mas só o fato da gente ter falado, ter deixado a palavra, a lembrança, ninguém cancela. O que está dentro da nossa mente, ninguém cancela. Sabe, no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo que convencia o homem do pecado, meus irmãos. Tinha a palavra de Deus através da lei, dos profetas. E muitos creram, a minoria, mas creram. Durante o tempo da igreja tem o Espírito Santo que nos convence sim, como a Bíblia conta. E provavelmente depois do arrebatamento, o Espírito Santo, ele não vai estar na terra como ele está agora. E eu não sei como que Deus vai fazer, mas aqui está falando de 2 testemunhas que vão pregar o Evangelho. E o mundo inteiro vai contemplar. Então, de algum modo, Deus, ele providencia. Há uma solução. Deus, ele está providenciando, meus irmãos. Então, cabe a gente ter fé e continuar a acreditar que nós temos um Deus zeloso pelas nossas coisas, enquanto talvez você faz a obra de Deus. E talvez você salva, através do seu testemunho, você salva um estranho. E você talvez fala, poxa vida, eu estou conseguindo levar um estranho para Jesus. Mas o meu pai não vem, meu irmão não vem, minha mãe não vem, minha mulher não vem, meu filho não vem, meu marido não vem. Pense que Deus, ele tem tudo preparado. A gente precisa, meus irmãos, acreditar nesse Deus que a gente crê. A gente precisa ter um voto de confiança muito mais profundo nele. A gente precisa aprender a contar com esse Deus até nas coisas impossíveis aos nossos olhos. A gente precisa ter esperança nesse Deus até o dia em que a eternidade de glória, de paz e de salvação reinar em todo o universo. A gente precisa tirar essa força. A gente não está pedindo um carro novo aqui, a gente não está pedindo uma carreira profissional bem-sucedida, a gente não está pedindo beleza, a gente não está pedindo para comer no restaurante mais caro da nossa cidade, a gente não está pedindo uma viagem internacional, a gente está pedindo salvação, a gente está pedindo almas. Foi para isso que Jesus veio nessa terra, foi para isso que Deus deu o teu filho na cruz, para salvar a alma. O propósito é o mesmo, o desejo é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva, seja salvo. E nós estamos pedindo salvação. A Bíblia diz, se a gente pede, Deus, ele vai aceitar o nosso pedido. Eu não lembro onde é que está, mas está isso. Pedir-vos será dado. E nós estamos pedindo a Deus salvação para a nossa casa. Até o fato de eu estar aqui nesse apelo nessa manhã indica isso. Então, meu amado, minha amada, é no nome de Jesus que eu quero deixar esse momento aqui hoje. Eu já não posso mais continuar. E eu creio que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu já coloquei essa reflexão, essa oração, essa intercessão, esse choro, esse desabafo com vocês hoje. Eu sei que a dor é a mesma. Eu sei que muitos que estão aqui comigo vão ter a mesma dor que eu tô com ela no coração. Eu não fico triste só pelos meus familiares e amigos, não, meus irmãos. Porque eu não olho só para mim mesma. Mas eu sei que tem muita gente linda nesse mundo que não vai ser arrebatada. Eu conheço muita gente linda. Eu já tive a oportunidade de ter sido ajudada por muita gente boa nessa vida.
pessoas que não criam em Jesus ao ponto de se preparar para uma mensagem chamada o arrebatamento. Então, meus amados, eu sei que todos nós temos uma mesma condição hoje. Então é nisso que eu coloco a minha mensagem de hoje. Jesus, Espírito Santo, amado Deus, nós contamos com o Senhor. Nós contamos com vocês. Nós contamos. Amém, meus irmãos. É isso que eu tinha para falar. Que o Senhor Jesus possa estar cuidando, abençoando e zelando por cada um de vocês no resto do dia de hoje. E eu vos deixo a santa paz do Senhor. Amém, amém e amém.